Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, querido ouvinte, você que está aí nos acompanhando. Chegamos até você nessa quinta-feira. Hoje é dia 15, né? 15 do mês de junho. Dia aí dos santos, mês, né? Mês onde celebramos os santos aí populares desse mês. Santo Antônio, que foi dia 13, São João Batista, dia 24, e São Pedro, São João Batista 24 e dia 29 de junho, São Pedro. Então, estamos chegando aí com alegria para mais esta comunicação de hoje. Vamos iniciar aqui com um refrão do Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu poderia temer? O Senhor é o baluarte da minha vida. Perante quem eu tremerei? Meus opressores e inimigos, eles vacilam e caem. Vamos rezar também aqui a oração do Ângelus. A gente costuma fazer sempre pela manhã, ao meio-dia e à tarde, às 6 horas da tarde. Mas vamos também rezar juntos aqui. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim seja. Oremos. Infundi, Senhor nosso Deus, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, assim seja. Amém. Muito bem, querido ouvinte, querido irmão, aqui da nossa paróquia São Sebastião, do Espera Feliz, cidade de Caiana, também Caparaó. Quem está nos ouvindo aí, pessoal de nossas comunidades, hoje nós vamos celebrar a missa nas comunidades da Pedra Menina, comunidade Pedra Menina, São Domingos e também na comunidade do Paraíso, né? Hoje à noite, às 19 horas. Então, saudação a vocês aí. Se tem alguém com o rádio ligado, tá certo, sintonizado conosco, né? E se Deus quiser, à noite estaremos rezando juntos. Amados irmãos, estamos falando um pouquinho sobre o ano vocacional, né, que o Papa escolheu para toda a Igreja Católica no mundo. Vai até novembro, salvo engano. Ontem eu falei a mesma coisa aqui, né? Eu sou o Padre Euclides, né? Ontem eu falei que a mesma coisa, salvo engano, novembro, que eu não conferi, não tirei a dúvida. Não sei se é novembro ou até em outubro desse ano. Mas enfim, né? Como eu disse, salvo engano, até novembro de 2023. É o ano vocacional que o Papa Francisco convocou para a Igreja, com o tema Vocação, Graça e Missão. E o lema é sempre tirado da Bíblia, né, da Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, aquele Evangelho onde se diz lá, corações ardentes e pés a caminho. Lucas é a base desse lema. Ontem nós falávamos um pouquinho sobre o dom da vocação, que é um chamado. Nós lemos que todos os cristãos são chamados à santidade, né? Se lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 5, diz assim: Deus escolheu-nos em Cristo antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, no amor. Então, todo batizado é chamado, em virtude da graça do batismo, em virtude do seu chamado mais original e primeiro, à santidade, né? Todo batizado é vocacionado à vida em santidade e serviço. Nós queremos dizer um pouquinho hoje sobre um testemunho de um padre que ele diz que em alguns momentos da vida, às vezes aparece uma experiência inesperada, né? E rompe um chamado inesperado de Deus na vida da gente. Isso é para todos aqueles que realmente sentiram uma vocação especial ou em dado momento sentiram mais de perto essa voz de Deus. No caso aqui, ele não conta o que é, né? Mas ele diz assim: às vezes rompe até de forma inesperada. Assim aconteceu comigo. Era 21 de setembro do ano de 1953, quando eu estava indo para uma festa anual da minha escola. Senti o impulso de entrar para o serviço da igreja. Senti o impulso de entrar na igreja e me confessar. Aquele dia mudou a minha vida, dando-lhe uma fisionomia que dura até hoje. Mas o chamado divino, ao dom de nós mesmos, abre estrada gradualmente, aos poucos, através do que Deus vai revelando para a pessoa. Em contato com uma situação de pobreza, no momento de oração, tudo isso são momentos de chamado de Deus na vida das pessoas, né? Graças a um claro testemunho do Evangelho, uma leitura que me tocou o coração e a mente, quando ouvimos uma palavra de Deus e sentimos que ela é dirigida a nós, no conselho de uma pessoa de bem, ou de uma irmã, de um irmão, uma acolhida de alguém, tudo são sinais, né, que Deus usa para chamar. Diz aqui o padre contando um pouco da sua experiência e dizendo também disso que é verdade, né? Então o chamado é assim, né? Deus vai chamando a gente. Às vezes numa situação, até ele aqui, foi no momento que ele quis se confessar, né? Estava indo para uma festa anual da escola, resolveu entrar na igreja para se confessar, e ali foi algo que marcou para ele muito. Às vezes as pessoas se sentem chamadas pelo serviço de um homem, de uma mulher generoso, um padre, uma freira, um missionário, uma missionária, né? Uma pessoa de bem, que dedicou muito a sua vida para ajudar um povo a crescer, né? E ele próprio também cresceu com isso, né? Enfim, Deus usa de 1000 maneiras para nos dar sinais de que Ele precisa de nós, né? A bondade de alguém, o testemunho de fé de nossos pais, né? Ou de nossos avós, pode ser também uma pedra inicial, né? Onde a pessoa começa, né, a ver que Deus o chama para algo assim. Queremos falar desse ano vocacional, tema, como nós dizemos, vocação, graça e missão, pensando também na nossa juventude, nos adolescentes, né? Pouco se fala de vocação hoje em dia. Não sei nem se os pais ou as mães falam, né? Às vezes eu também fico um pouco de medo, que eu acho que nem eles falam, né? E os padres também, eu não sei se falam, né? Pois é. Então eu preciso falar de vocação, de chamado, né? Porque Deus chama. Deus chama homens e mulheres para o seu serviço, né? A igreja precisa de muitas vocações, missionárias, religiosas, né? Então, às vezes a gente não fala, né? Então aí fica difícil. Se nós não falamos e não rezamos para esse tipo de coisas, aí fica difícil também. Bom, vocação é chamado em primeiro lugar. O chamado é de Deus, não é nosso. É Ele que chama, nós só respondemos ao chamado que Ele nos faz, né? Está aqui também colocado nesse nosso pequeno texto aqui. Às vezes é preciso a gente se unir, se organizar, porque certas coisas sozinhos não vamos fazer, né? Mesmo que sejam boas, mas se nós não se organizarmos, não nos dermos as mãos, né? Não somar força, é difícil, né? Então, é preciso, pela fé, pelo amor, se juntar para fazer o bem também, né? Nós vamos aqui, ainda falando um pouquinho da vocação, eu vou falar pouquinho agora, porque vamos ler o Evangelho do dia. Aqui tem uma frase de São Paulo Apóstolo muito importante, muito bonita, no tema de vocação. Pois, vocação é chamada de Deus. E, em dados momentos, nós não podemos se calar, né? Nem o catequista, nem o ministro da Eucaristia, nem o padre, nem o bispo, nem aquele que está a favor de uma causa defendendo a justiça, né? A gente não deve se calar, porque se calar é pior, né? A gente ficar mudo e não falar o que se deve dizer é pior para nós, né? Vai custar, vai ser ruim para a gente.
Então São Paulo diz assim: ai de mim se eu não evangelizar, para dizer dessa força que realmente existe em todas as pessoas que sentem que foram chamadas por Deus para um serviço, né? De justiça, de bem, né? De amor. Então São Paulo fala assim: ai de mim se eu não evangelizar. Primeira carta aos Coríntios é a citação, né? Aliás, a carta aos Coríntios é belíssima, né, meus irmãos? É um capítulo melhor do que o outro, né? O capítulo 12 vai falar que a igreja é um corpo, todos nós fazemos parte desse corpo, né? Que é composto de vários membros. Capítulo 12. Capítulo 13 vai falar que o amor, né? É o que rege toda a unidade desse corpo. Capítulo 13 diz que se eu não tiver amor, nada me vale, né? Nem ao missionário, nem ao padre, nem a ninguém. Se não houver amor, nem o maior sacrifício não vale, né? Está no capítulo... E o capítulo 9 aqui, então, antes, né? Fala essa frase aí bonita de São Paulo. Então, o amor não deixa a pessoa se calar, né? Porque ela tem um amor a Deus que a obriga, a exige dela que vá adiante, né? Bom, como dissemos, o chamado de Deus inclui o envio. Ninguém é chamado para ficar sentado, né? Diga, aqui eu que estou falando, abri um parênteses aqui, né? Ninguém é chamado por Deus para ficar sentado a vida inteira, ficar parado, né? A vocação, ela comporta um envio. Deus chama para um amor, para um serviço e envia para essa missão, para esse serviço. Não há vocação sem missão. Olha que frase interessante para a gente refletir. Nas nossas comunidades, as pessoas que querem viver o bem, lutar por uma causa de bem, de justiça, né? Não há chamado à vida, a vocação sem missão. Nós não podemos falar assim: Deus me chamou e eu estou aqui sentado, quietinho, de braço cruzado, né? Deixa que os outros fazem, né? Vamos lutar por mais igualdade, mas não deixa que os outros fazem, né? Vamos fazer uma reunião para a gente melhorar isso. Não vou não. Eu não vou não, deixa que os outros arrumam. Então não é assim. Deus chama a gente para uma missão, para a gente fazer algo, né? Continuando aqui, e não há felicidade, não há realização da pessoa sem oferecer aos outros a vida boa, a vida nova que nós encontramos com Deus, né? O chamado divino ao amor é uma grande pedra, é o fundamento de toda vocação verdadeira, toda vocação humana, né? Chamados por Deus para o amor. E aí, como a gente ouviu de São Paulo, não pode ficar lá, não podemos ficar calados, né? Não se deve assim fazer. E também é isso, né? Isso aí são bases fundamentais de toda vocação bem vivida, né? No início, um chamado de Deus. Deus que chama para uma missão. E na desenvolvimento dessa missão, desse trabalho, a pessoa, né, se é feliz, realiza-se e vai compreendendo um pouco dessa vocação para a qual é chamado, né? Falando de vocação, meu irmão, eu gostaria até aqui de fazer na minha vida pessoal, né? Desde depois que eu entrei para o seminário, em Manhumirim, na congregação dos missionários Sacramento de Nossa Senhora. Isso, naquele ano, eu era um rapazinho, tinha 21 anos, né? Isso foi em 1996. Então, nessa caminhada vocacional, que foi de 96 até 2004, foi todo o período de formação, né? 2004 foi quando eu terminei teologia. Muitas pessoas marcam a gente, né? Quando a gente sempre carrega essas pessoas no coração e às vezes vai dar um testemunho, é o momento de dizer, né? Mas 2 pessoas me marcaram muito como vocação humana bem realizada, né? E eu gostaria até de pedir licença e dizer o nome delas, né? Uma foi uma irmã sacramental, 2 irmãs sacramentais, irmã Cacilda Mendes, né? E a outra irmã, me fugiu o nome dela agora. Se eu lembrar, eu vou dizer. Então, essas 2 irmãs elas me chamaram a atenção naquela época, né? Uns 2 anos de Manhumirim, postulantado, depois outra vez que eu tive lá, irmã Zeli, eu lembrei, irmã Zeli, né? Irmã Cacilda, irmã Zeli, pessoas que mostraram um testemunho de uma vida que encantou outros, né? E eu não poderia dizer o Padre Emerval, né? Padre Emerval Botelho, falecido acho que uns 5 anos talvez, né? Era um homem muito, muito bom, muito humano, muito religioso e que marcou a nós todos, né? Na minha turma nós éramos 7, né? Não, nós éramos 9, né? Depois saíram 2, né? Ficamos 7.
Fomos para o noviciado com o Padre Emerval, éramos sete rapazes, né? E é bem verdade que no final só chegaram 2, né? No final, para a ordenação, apenas 2, eu e outro. E de 7 sobraram 2, graças a Deus, né? Mas os outros seguiram outros caminhos, né? Alguns outros colegas meus, sim, saíram do seminário, casaram depois, né? E algum outro nem vi mais. Mas eu queria dizer isso dizendo isso a propósito de pessoas que marcam a gente, né? Padre Emerval era uma pessoa muito firme, muito humana, muito boa, né? Todo mundo gostava de Padre Emerval. Ele passou muito tempo que também espera feliz, né? Carrego no coração, carrego no peito, louvo a Deus pelo exemplo de vida dele e a fidelidade dele, né? O chamado de Deus. É muito bonito. E ele defendia as vocações, sempre falava, né? Nós vamos ouvir o evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, né? Palavra de Deus, versículos de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino do céu. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado ao tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, ali te lembrares do teu irmão, que tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Versículos adiante: procura reconciliar-se com teus adversários enquanto caminha contigo, porque senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e ele vai te julgar na prisão. Em verdade te digo, dali tu não sairás enquanto não pagares o que tu deves. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos ficando por aqui, né? A palavra de Deus sempre nos ilumina, porque como irmãos devemos viver um mundo de fraternidade, né? Chamar o irmão, desclassificar o irmão em muitos momentos é buscar para si a própria condenação, né? Então, um mundo mais de diálogo e respeito, sempre muito importante. Que Deus aumente, né, o nosso amor uns pelos outros, por uma verdadeira fraternidade de escolha, né? Que Deus te abençoe, irmão, meu irmão, minha irmã. Tenha um feliz dia, que Deus abençoe sua família. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Sebastião, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.